Olá pessoal, esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que a gente vai discutir alguns assuntos, né, relacionados com a apresentação eletrônica. É, Esse vídeo a gente vai discutir sobre formatos de imagens, né? Lembrem que a apresentação eletrônica é um recurso bastante visual, então dificilmente você vai criar uma apresentação, né, que não vai possuir imagens. E é importante a gente saber quais formatos, né, existem, quais a diferença desses formatos, né? O que vai diferenciar é usar uma imagem no formato PNG ou uma imagem no formato JPG na minha apresentação, tá? Bom, então assim, basicamente os formatos de imagens, eles são divididos em dois grupos, né, dois tipos. A gente tem imagem do tipo bitmap, que são imagens formadas por bits, né, mapa de bits, tá pessoal? Então, no arquivo de imagem, lembrem dos pixels. Então, eu tenho a informação da cor de cada pixel, né, nesse arquivo que forma essa imagem. É, Já uma imagem no formato vetorial, tá? São imagens formadas por vetores matemáticos. Então, assim, a principal diferença é que eu não tenho a informação, né, de cada pixel que forma a imagem, mas eu tenho informações das formas geométricas dessa imagem. Eu sei que parece complicado, né? Falando sobre esses aspectos, mas a gente vai ver na prática quais são os formatos e quais são as diferenças desses dois tipos de imagem. Bom, uma imagem bitmap, né? Por exemplo, se você pegar essa imagem de 2200 por 125 pixels e ampliar ela para 800, né, por 500 pixels, o que acontece? Vocês percebem que é uma degradação da qualidade, né? A imagem perde qualidade. Se for uma imagem no formato vetorial, né, e eu ampliar ela, né, para o mesmo tamanho, vocês percebem que ele mantém a qualidade da imagem, tá, pessoal? Então a principal diferença de uma imagem vetorial é que você consegue aumentar, né, a escala dela, em teoria, infinitamente, e ela não vai perder a qualidade, ela sempre vai manter a sua qualidade, tá? Diferentemente de uma imagem bitmap que quanto mais vocês ampliam, mais qualidade ela vai perdendo, vai ficando desfocada, sem nitidez, né? Bom, pessoal, e aí quais os formatos, né, comuns de imagem bitmap, tá? Alguns vocês já trabalham faz tempo, né? O formato JPG, por exemplo, é um formato mais conhecido. Uma câmera digital, né, um smartphone que utiliza câmera captura imagem nesse formato, tá? Nós temos o formato PNG, que é um formato muito utilizado também na internet, tá? A gente vai ver a principal diferença desses formatos. A gente tem o formato GIF, né, que é o formato utilizado para imagens animadas, também muito utilizado na internet. E aqui tem uma tabela comparativa desses formatos, tá, pessoal? Então, o formato JPG e PNG, eles aceitam quase 17 milhões de cores, né? O formato GIF, ele só aceita limitado 256 cores. O formato JPG ele não aceita transparência, então essa a principal diferença do formato JPG para o PNG é que o formato PNG aceita o fundo transparente, tá? E isso faz uma diferença, né, dependendo do layout, do design que você quer montar na sua apresentação. E animação, o único formato que suporta animação é o formato GIF. Existe um formato chamado APNG também, que é um formato de PNG animado, mas não é suportado por todos os softwares ainda, tá? Normalmente, em uma apresentação, a gente vai acabar utilizando os formatos JPG, né, e PNG, dependendo de cada situação que a gente vai discutir mais adiante. E quando a gente fala em imagem vetorial, pessoal, aqui tem uns formatos mais conhecidos, né? Que é o formato SVG, muito utilizado na internet, é um formato aberto. Nós temos o formato AI e o formato EPS. Esses dois formatos, tanto o AI quanto o EPS, eles são formatos proprietários da Adobe, né? Então, normalmente você vai precisar de um software mais específico para trabalhar com elas, tá? Com esses formatos. Pessoal, então assim, esses formatos, tá? Eles são encontrados em diversas ferramentas que a gente utiliza para criação, para trabalhar com imagem, né? Então, por exemplo, essa ferramenta aqui de edição de imagem online, que pode ser encontrada no site do Vecteezy, quando você termina a edição e você vai fazer download dessa imagem para utilizar na sua apresentação, você tem vários formatos para escolher aqui, tá? O formato SVG, o formato PNG e o formato JPG, que são alguns daqueles formatos que eu apresentei aqui para vocês. Então, né, qual formato que eu vou escolher para me utilizar? O site Flaticon, né, também possui algumas opções de formato. Aqui a gente tem o formato PNG e o formato SVG.
Então, qual que eu vou escolher para utilizar na minha apresentação, tá? E assim, outras ferramentas também apresentam essas opções. Primeiro, pessoal, que a escolha do formato vai depender do software que eu estou utilizando, né? Porque o software de apresentação, né, o software para criar a apresentação, ele tem que suportar aquele formato de imagem. Então, por exemplo, o formato SVG, que é um formato vetorial, somente o PowerPoint 2019, né, versão 2019 ou mais recente, que suporta esse formato. O Google Apresentações já não suporta. O formato AI e a IPS, eles não são suportados por nenhuma versão desses softwares. Então, o que acontece nesses casos, pessoal? Normalmente, nós precisamos converter as imagens desse formato, né, para o formato PNG ou JPG, para então poder utilizar no software de apresentação. Bom, então por que a gente tem que saber desses formatos, tá? Eu vou abrir uns sites aqui para apresentar para vocês, tá, pessoal? Então aqui no Flat Icon, né, eu escolhi um ícone, eu tenho a opção para baixar ele em formato PNG e formato SVG. Né? Eu vou baixar até com resolução menor aqui o PNG, para vocês verem a diferença na prática. Eu estou utilizando aqui o PowerPoint, porque ele aceita o formato PNG, que é esse formato que eu acabei de inserir aqui. Tá? E vou baixar aqui também, né, o formato SVG, que é o formato vetorial, tá, pessoal? Então eu vou inserir aqui na minha apresentação, aqui no PowerPoint. Bom, se eu pegar essa imagem, né, a primeira que eu inseri em formato PNG e aumentar o tamanho dela, né, o que vai acontecer? Vocês percebem que há uma degradação na qualidade. Se eu fizer a mesma coisa, né, ampliar essa imagem em formato SVG, olha a diferença. Ela mantém a qualidade mesmo ampliada, né, pessoal? Então vocês conseguem, eu vou colocar as duas lado a lado aqui, ó, para vocês verem a diferença, né, de uma imagem em formato vetorial e de uma imagem em formato bitmap. Tá? Então, nesse caso aqui, né, o PowerPoint, como ele aceita o formato SVG, sempre que possível, se você utilizar ele, você vai garantir que a sua imagem utilizada na apresentação ela fique perfeita em qualquer resolução. Tá? Ela vai se adaptar facilmente a qualquer resolução e você não vai ter perca de qualidade. Bom, se a gente tentar agora, há um detalhe, tá, pessoal? Aqui, ó, na barra de download do Chrome já fica o formato, né, .svg ou .png, tá? Então, se eu tentar, vou criar um slide aqui, ó, e vou tentar utilizar o formato PNG, né, no Google Apresentações. Então, ele vai aceitar o formato PNG, mas se eu tentar inserir uma imagem em formato PNG, olha o que vai acontecer. Desculpa, em formato SVG, né, ele não aceita formato SVG ainda. Então, eu não consigo utilizar nesse formato. Tá? Para a gente trabalhar aqui com Google Apresentações, qualquer ferramenta que você utilizar, né, você vai ter que utilizar no formato PNG ou, né, se for um site, por exemplo, de foto, como o Pexels, quando a gente for utilizar uma imagem, ela vai ser utilizada em formato JPG, tá, pessoal? Então, Google Apresentações ou formato PNG, tá? Ou formato JPG. Tá? Um desses dois formatos que a gente vai utilizar. E aí, pessoal, qual que é a vantagem, né, de utilizar o formato PNG? O formato PNG, né, esse ícone aqui é um ícone no formato PNG, ele tem o fundo transparente, ele aceita a transparência, né? Então, se eu alterar a cor do fundo, né, por exemplo, colocar aqui um azul, eu não vou ter problema com essa imagem. Diferente de uma imagem JPG, né? Se eu pegar essa imagem, né, como aqui o fundo está branco, então dá a impressão que ela tem o fundo transparente, né? Só que se eu colocar um fundo colorido, olha o que acontece. Isso é muito comum em várias apresentações, né? Aqui na disciplina eu vou pedir para vocês evitarem imagens dessa forma, né? Colocar a imagem com fundo branco, né, em cima de um fundo colorido. Isso não fica visualmente agradável, tá, pessoal? Então, se você evitar fazer isso, já vai melhorar a qualidade da apresentação. E aí, um último detalhe, tá? Que eu não conversei com vocês ainda, pessoal, sobre as imagens vetoriais, é que quando você usa um site, né, como o Vecteezy, que a gente vai discutir mais adiante, para procurar imagem, normalmente elas aparecem dessa forma. Eu tenho várias imagens agrupadas em um arquivo só. Então, esse site ele tem um editor online, eu abri um arquivo aqui para mostrar para vocês,
Um arquivo vetorial normalmente é um arquivo, né, composto por diversas formas, olha só. Então, lembra das formas geométricas? Eu consigo pegar uma forma dessa, por exemplo, né, alterar a cor dela, aumentar a escala dela. Então, essa é a vantagem de um arquivo vetorial também. Então, imagine que eu quero usar só aquela primeira imagem. Eu consigo deletar os outros elementos, tá? Consigo aumentar a escala desses elementos. Eu consigo alterar as propriedades de alguns elementos, tá? Então essa também é uma diferença entre as imagens em formato vetorial, né, e as imagens em formato bitmap, né, como foto, por exemplo. Normalmente essas imagens vetoriais são formadas por vários objetos, como essa aqui que eu estou apresentando. Então isso facilita na hora da edição para que você consiga ter uma imagem, né, de acordo com o que você precisa. No próximo vídeo a gente vai discutir sobre essas ferramentas, né? Quais ferramentas podem nos ajudar e como utilizar essas ferramentas.